Uma introdução ao livro de Mateus. Mateus trabalhava como cobrador de impostos em Cafarnaum quando foi convidado por Jesus para ser discípulo. Mais tarde, depois da Páscoa de 31 era comum, ele foi escolhido como um dos 12 apóstolos. Mateus presenciou a maior parte do ministério de Jesus de 3 anos e meio. E por volta do ano 41 era comum, ele foi o primeiro a escrever sobre Jesus e seus ensinos. Com o tempo, seu relato se tornou um dos 4 evangelhos, junto com Marcos, Lucas e João. O livro de Mateus fala sobre o período entre 2 antes da Era Comum e 33 Era Comum. Fala de coisas que aconteceram um pouco antes de Jesus nascer e termina com a ordem de Jesus: vão e façam discípulos. Você sabia? Embora Mateus seja o primeiro livro das escrituras gregas, há evidência de que ele foi escrito primeiro em hebraico. Algum tempo depois, o próprio Mateus talvez o tenha traduzido para o grego. O livro foi dividido em 28 capítulos. Os primeiros 18 estão organizados por assunto, concentrando-se nos ensinos encontrados nos discursos de Jesus. Mas, a partir do 19, Mateus fala dos últimos dias do ministério de Jesus, geralmente relatando os eventos na ordem em que aconteceram. Cerca de 40% de Mateus contém informações que não são mencionadas pelos outros 3 evangelhos. Começando com Abraão, ele alista a genealogia de Jesus por meio de seu pai adotivo, José, provando que Jesus é o herdeiro do rei Davi. Ele faz um relato completo do Sermão do Monte feito por Jesus. Também contém muitas ilustrações de Jesus, como a do joio e do trigo, da pérola de grande valor e da rede de arrasto. Mateus dá muito destaque ao tema da pregação de Jesus, o reino dos céus. Para ajudar os leitores a ver que Jesus é o Messias, o livro de Mateus contém várias citações e referências a muitos livros das escrituras hebraicas. Não é para menos que Mateus tenha sido descrito como uma ponte entre as escrituras hebraicas e as gregas. Você vai gostar de estudar o livro de Mateus. Ao fazer isso, observe como ele estabelece o direito de Jesus ao trono de Davi, enfatiza os ensinos de Cristo e destaca o reino de Deus. Uma introdução ao livro de Marcos. Marcos deve ter se tornado seguidor de Jesus quando ainda era jovem e morava com sua mãe em Jerusalém. Pelo visto, os primeiros cristãos usavam a casa de Marcos como local de reuniões. Parece que Marcos não teve muito contato com Jesus, mas ele teve bastante contato com os apóstolos Pedro e Paulo e também com Barnabé, que era seu primo. Ele teve o privilégio de ajudar Paulo e Barnabé em seu trabalho missionário. Ele viajou para lugares bem distantes, como Babilônia e Roma. Foi lá, em Roma, entre os anos 60 e 65, que Marcos escreveu sua história sobre a vida de Jesus. Seu livro foi o terceiro evangelho a ficar disponível para as congregações daquela época. Quase tudo o que Marcos escreveu aparece nos outros evangelhos, mas ele conta detalhes que mais ninguém registrou. Ele explica algumas expressões e costumes que os romanos e outros não-judeus teriam dificuldade para entender. Assim, fica claro que Marcos escreveu seu livro pensando nos que não eram judeus, principalmente nos romanos. A maior parte das informações do livro de Marcos deve ter vindo de Pedro, que presenciou quase todos os fatos que Marcos registrou. Isso deve ter ajudado Marcos a descrever bem os sentimentos e as ações de Jesus. O livro de Marcos tem 16 capítulos e é o menor dos 4 evangelhos. Os acontecimentos registrados nesse livro ocorreram entre os anos 29 e 33. Os capítulos 1 a 10 começam com o ministério de João, o batizador, e com o batismo de Jesus. Depois, Marcos conta detalhes sobre o ministério de Jesus, que durou 3 anos e meio. Esses capítulos falam da escolha dos 12 apóstolos, dos milagres de Jesus e do carinho que ele tinha pelas pessoas. Os capítulos 11 a 15 falam da última semana de Jesus na Terra,
incluindo os eventos que levaram à sua morte. Você sabia? É provável que o jovem que fugiu deixando sua roupa para trás tenha sido o próprio Marcos. O último capítulo mostra que as primeiras pessoas a saber que Jesus tinha sido ressuscitado foram 3 mulheres fiéis. Ao ler o Evangelho de Marcos, veja como Jesus mostrou que tem poder sobre as doenças, a morte e as forças da natureza, como ele tinha carinho pelas pessoas e se preocupava com elas, e como ele foi zeloso em cumprir a vontade do seu Pai. Tudo isso dá uma ideia de que tipo de rei Jesus será no reino de Deus. Uma introdução ao livro de Lucas. Lucas era médico. Assim como o escritor Marcos, Lucas não era um dos 12 apóstolos. Além disso, Lucas não fala nada sobre ter visto os acontecimentos na vida de Jesus. Ele provavelmente se tornou discípulo algum tempo depois da morte de Cristo. Mais tarde, Lucas acompanhou Paulo em suas viagens. O Evangelho de Lucas cobre o período de 3 a.C. até 33 depois de Cristo. Na maior parte, ele foi escrito seguindo a ordem dos acontecimentos. Quase 60% das informações de Lucas só aparecem nesse evangelho. Por exemplo, pelo menos 6 milagres de Jesus só são encontrados no livro de Lucas. Lucas usa mais de 300 termos médicos ou que revelam seu conhecimento médico. Apenas Lucas fala de um homem coberto de lepra e da sogra de Pedro como tendo uma febre alta. Pelo visto, Lucas escreveu seu evangelho em Cesareia por volta dos anos 56 a 58, enquanto Paulo estava preso ali. Lucas foi o segundo evangelho a ser escrito, apesar de, na Bíblia, vir depois de Marcos. Além de consultar o Evangelho de Mateus, Lucas, com certeza movido pelo Espírito Santo, entrevistou pessoas que acompanharam o ministério de Jesus e examinou documentos históricos exatos. O livro de Lucas tem 24 capítulos. Os capítulos 1 e 2 dão informações sobre os primeiros anos de vida de João Batista e de Jesus. Como predito por um anjo, Elizabeth dá à luz João. Maria dá à luz Jesus uns 6 meses depois. Você sabia? O Evangelho de Lucas é o único que inclui o relato de Jesus no templo quando tinha 12 anos. É possível que Lucas tenha ouvido essa história de Maria, mãe de Jesus. O capítulo 3 dá informações que ajudam a determinar quando João Batista e Jesus começaram seus ministérios. Também é interessante o registro da genealogia de Jesus a partir da família de Maria, incluindo o rei Davi, até chegar em Adão, filho de Deus. Os capítulos 4 a 9 falam da obra de pregação e das curas que Jesus fez no início do seu ministério, principalmente na Galileia. Lucas faz mais do que descrever as doenças que Jesus curou. Ele também fala da compaixão de Jesus pelas pessoas que ele curava. O capítulo 6 mostra como Jesus, depois de passar uma noite inteira orando, escolheu os 12 apóstolos. No capítulo 9, Jesus envia os apóstolos para pregar a mensagem do reino e curar doentes. O capítulo 10 até a metade do capítulo 19 descrevem os acontecimentos que ocorreram principalmente na Judéia e na Pérea. O número de proclamadores do reino aumenta quando Jesus envia mais 70 discípulos para pregar a mensagem do reino. As bem conhecidas parábolas do bom samaritano e do filho pródigo são mencionadas apenas no Evangelho de Lucas. A outra metade do capítulo 19 até o capítulo 23 mostram os últimos dias do ministério de Jesus em Jerusalém e região e os eventos que levaram à morte de Jesus. O capítulo 21 fala da profecia de Jesus sobre a destruição de Jerusalém e os últimos dias desse sistema de coisas. Lucas acrescenta as doenças como um sinal dos últimos dias, um detalhe que não está registrado nos livros de Mateus e Marcos.
O último capítulo fala sobre os acontecimentos relacionados à ressurreição de Jesus. Lucas é o único evangelho que descreve a ascensão de Jesus ao céu. Ao ler o livro de Lucas, veja como Jesus era zeloso ao divulgar a mensagem do reino e treinar outros a fazer isso. Note as profecias de Jesus sobre os últimos dias. E veja como seus milagres demonstram o que ele vai realizar como o Rei do Reino de Deus. Uma introdução ao livro de João. Quando João era mais novo, ele e seu irmão Tiago consertavam suas redes à beira do mar da Galileia, quando Jesus os convidou para ser seus seguidores. Depois da Páscoa do ano 31, Jesus escolheu João como um dos seus 12 apóstolos. João era um dos seus amigos mais próximos e o discípulo que Jesus escolheu para cuidar da sua mãe, Maria. João é o último dos 4 evangelhos. Foi escrito por volta do ano 98, em Éfeso ou ali perto, uns 65 anos depois da morte de Jesus. Durante esse tempo, a profecia de Jesus sobre a destruição de Jerusalém se cumpriu. 92% do conteúdo desse livro não aparece nos outros evangelhos. João fala sobre o amor mais do que qualquer outro escritor dos evangelhos. O livro de João contém 21 capítulos. O capítulo 1 fala do papel de Jesus no céu antes de ele vir para a terra. Ele é descrito como aquele que Jeová usou para criar todas as outras coisas. Jesus é chamado de a Palavra, porque ele é o porta-voz de Jeová. Os capítulos 2 a 6 cobrem 2 anos do ministério de Jesus. O capítulo 2 descreve o primeiro milagre de Jesus numa festa de casamento em Caná. Quando o vinho acabou, ele milagrosamente transformou cerca de 380 litros de água em vinho bom. Ver esse milagre deixou a fé dos discípulos de Jesus mais forte. O capítulo 6 mostra como Jesus faz um milagre e alimenta uns 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Os capítulos 7 a 12 relatam os eventos depois da Páscoa do ano 32. Jesus viaja até Betânia e ressuscita seu amigo Lázaro. Lázaro já está morto há 4 dias. Mesmo assim, ele volta à vida quando Jesus o chama. O capítulo 12 descreve a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Uma multidão sai ao encontro dele e grita: "Salva, rogamos-te! Bendito é aquele que vem em nome de Jeová! Bendito é o Rei de Israel!" Os capítulos 13 a 19 contam os eventos de apenas um dia, 14 de Nisan do ano 33. Jesus celebra a Páscoa com seus apóstolos no andar de cima de uma casa em Jerusalém. Você sabia? No livro de João encontramos provas de que Jesus celebrou 4 Páscoas durante seu ministério. Isso também comprova que seu ministério durou 3 anos e meio. Jesus mostrou muita humildade na última Páscoa quando fez o trabalho de um servo ao lavar os pés dos apóstolos. Mais tarde, naquela noite, Jesus disse: "Eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu amei vocês." Esse mandamento era novo porque exigia que os discípulos de Cristo mostrassem ainda mais amor. No capítulo 17, se encontra a última oração de Jesus na companhia dos seus discípulos. Mais tarde, no jardim de Getsêmani, Jesus corajosamente se identifica para os soldados que vêm prendê-lo. Pouco depois, Jesus morre por toda a humanidade. Os capítulos 20 e 21 mostram como Jesus, agora ressuscitado, aparece para os seus discípulos em várias ocasiões. Ao ler o Evangelho de João,
Veja o amor de Jesus pela humanidade, seu exemplo de humildade e as provas de que ele era o Messias, o Rei do Reino de Deus. Uma introdução ao livro de Atos. Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Os capítulos 1 a 12 de Atos se concentram nas atividades do apóstolo Pedro. Os capítulos 13 a 28 destacam as atividades do apóstolo Paulo. Lucas estava com Paulo em algumas de suas viagens. Por isso, Lucas viu de perto alguns acontecimentos que registrou. Atos conta em detalhes a história do início das primeiras congregações e seu rápido crescimento. Os acontecimentos registrados em Atos começam onde o Evangelho de Lucas termina. Atos dos Apóstolos cobre uns 28 anos, começando no ano 33, quando Jesus voltou para o céu, até o ano 61, quando Paulo estava preso em Roma, aguardando o julgamento de sua apelação a César. O livro de Atos foi escrito poucos anos depois do Evangelho de Lucas. E os dois foram escritos para a mesma pessoa, Teófilo. Você sabia? No seu Evangelho, Lucas chamou Teófilo de Excelentíssimo, indicando que, provavelmente, Teófilo era uma autoridade importante. Mas, no livro de Atos, Lucas não usou esse título, o que sugere que Teófilo já tinha se tornado um cristão maduro. Atos dos Apóstolos tem 28 capítulos. No capítulo 1, Jesus diz que os seus discípulos darão testemunho dele até a parte mais distante da terra. Depois ele sobe ao céu. O capítulo 2 relata que 10 dias depois, no Pentecostes do ano 33, Espírito Santo é derramado sobre 120 discípulos. Mais tarde, naquele mesmo dia, cerca de 3.000 pessoas são batizadas. Os capítulos 3 a 9 mostram o zelo dos primeiros discípulos na pregação e os sinais milagrosos que eles fazem. Eles continuam pregando as boas novas com coragem, mesmo enfrentando muita oposição. Estevão, um dos primeiros cristãos, é até assassinado por causa de sua fé. Um homem chamado Saulo presencia e aprova a execução de Estevão. Mas pouco depois, Jesus aparece para Saulo na estrada para Damasco. Depois disso, Saulo se torna cristão e mais tarde fica conhecido como Apóstolo Paulo. Os capítulos 10 e 11 descrevem um período de paz para os discípulos. Jeová usa o apóstolo Pedro para levar as boas novas para os gentios, ou seja, os não-judeus. Nessa época de crescimento, a palavra cristão é usada pela primeira vez para identificar os discípulos de Cristo. No capítulo 12, volta a perseguição. Herodes manda matar o apóstolo Tiago e prende Pedro, que mais tarde é solto por um anjo. Os capítulos 13 a 21 descrevem as 3 viagens missionárias de Paulo, que ocorrem entre os anos 47 e 56. Paulo vai para Chipre e para algumas cidades da Ásia Menor na sua primeira viagem. Em sua segunda viagem, ele passa de novo pela Ásia Menor e vai para a Macedônia e a Grécia. A terceira viagem de Paulo dura cerca de 4 anos e termina em Jerusalém. Paulo escreve 6 cartas inspiradas na época em que ele fez a segunda e a terceira viagem. Segundo as informações registradas no livro de Atos, Paulo viajou aproximadamente 16.000 quilômetros. No capítulo 21, Paulo é preso injustamente em Jerusalém. Os capítulos 22 a 26 mostram a defesa de Paulo. Ele se apresenta perante Félix, o governador da Judéia, seu sucessor Festo e o rei Herodes Agripa II. Durante a sua defesa, Paulo apela para César, a maior autoridade romana daquela época.
Os capítulos 27 e 28 descrevem a viagem difícil de Paulo a Roma, que inclui até um naufrágio. O livro de Atos termina com Paulo em prisão domiciliar, aguardando o julgamento em Roma. Apesar de estar preso, Paulo se mantém ocupado pregando a todos que o visitam. Ao ler o livro de Atos dos Apóstolos, note como o Espírito Santo deu poder aos discípulos. Como eles pregaram corajosamente apesar de forte perseguição. E como eles usaram os meios legais para defender o seu direito de pregar as boas novas do reino de Deus. Uma introdução ao livro de Romanos. Na lista de 21 cartas das Escrituras gregas cristãs, a primeira que aparece é Romanos. O apóstolo Paulo escreveu 14 dessas cartas, incluindo Romanos. Provavelmente no ano 52, Paulo iniciou sua terceira viagem missionária. Enquanto estava em Corinto, por volta do ano 56, Paulo escreveu para os cristãos em Roma, uma cidade que ele ainda não tinha visitado. A carta aos Romanos tem 16 capítulos. No capítulo 1, Paulo fala que gostaria de visitar os cristãos de Roma para encorajá-los e ser encorajado por eles. Ele também explica que as pessoas do mundo não têm desculpa ao fazer coisas erradas, porque as qualidades invisíveis de Deus são claramente vistas na criação. Você sabia? Paulo usou Tércio como secretário para escrever essa carta. É provável que a fiel irmã Febe tenha entregado a carta em Roma ou tenha acompanhado a pessoa que a entregou. No capítulo 2, Paulo destaca que Deus é imparcial. Judeus e não-judeus vão ser julgados pelo mesmo padrão. Nos capítulos 3 e 4, Paulo explica que Jeová declara justos tanto judeus como não-judeus com base na fé. Ele usa o exemplo de Abraão para explicar isso. Abraão viveu antes da lei ser dada a Moisés e antes de Jesus dar sua vida como sacrifício. Mesmo assim, Deus considerou Abraão justo por causa da sua grande fé. Nos capítulos 5 e 6, Paulo raciocina que Adão pecou contra Deus e, por isso, todos os humanos herdaram o pecado e a morte. A salvação só é possível por meio da fé em Jesus e no sacrifício que ele fez. Nos capítulos 7 e 8, Paulo fala sobre como a lei mosaica mostrou o que é o pecado e explica por que os cristãos não precisam seguir essa lei. Nos capítulos 9 e 10, Paulo explica que qualquer um que tenha fé pode se tornar filho espiritual de Deus, não importa a sua nacionalidade. No capítulo 11, Paulo usa a ilustração de uma oliveira. Os judeus que rejeitaram o Messias são comparados a ramos que foram arrancados. Os cristãos não-judeus são comparados a ramos de uma oliveira silvestre que são enxertados no lugar deles. Para ser parte da árvore, todos precisam continuar humildes e ter fé em Jesus. Nos capítulos 12 e 13, Paulo incentiva os cristãos a ser pacíficos com todos, a amar uns aos outros e a respeitar as autoridades. Nos capítulos 14 e 15, os cristãos são aconselhados a parar de julgar uns aos outros e, em vez disso, acolher os fracos. No capítulo 16, Paulo termina com palavras de encorajamento e calorosas saudações, mencionando 26 pessoas por nome. Ao ler a carta inspirada aos Romanos, veja como Deus lida com todas as pessoas de modo imparcial, como os cristãos devem viver em paz com todos, e como só é possível se libertar do pecado e da morte pela fé em Jesus, o Rei do Reino de Deus. Uma introdução ao livro de 1 Coríntios.
O apóstolo Paulo escreveu esta carta aos cristãos que moravam na agitada metrópole de Corinto. Paulo ficou em Corinto durante sua segunda viagem missionária e ajudou a fundar uma congregação ali. Durante sua terceira viagem missionária, pelo visto enquanto estava em Éfeso, Paulo recebeu uma carta e notícias preocupantes sobre a congregação em Corinto. Foi por volta do ano 55 que Paulo escreveu aos irmãos em Corinto para falar desse assunto. 1 Coríntios tem 16 capítulos. Nos capítulos 1 a 4, Paulo corrige os coríntios, aconselhando-os a acabar com a divisão entre eles e a ser unidos. Paulo raciocina dizendo que não importa quem planta ou quem rega, porque é Deus quem faz crescer. Nos capítulos 5 e 6, Paulo fala sobre o grave problema da imoralidade sexual. Um dos irmãos está cometendo um pecado grave e não se arrepende. Ele precisa ser expulso para proteger a congregação. Os irmãos são aconselhados a fugir da imoralidade sexual. O capítulo 7 dá conselho equilibrado tanto sobre o estado de solteiro como sobre o casamento. Os capítulos 8 a 10 ensinam que, por amor, às vezes deixamos de fazer algo que é nosso direito para não fazer outros tropeçar, nem impedir as pessoas de aceitar as boas novas. Você sabia? Os Jogos Istmicos eram realizados a cada 2 anos perto de Corinto. Aproveitando esse evento conhecido, Paulo usou a corrida para ilustrar que a congregação em Corinto precisava perseverar e continuar a ter fé. No capítulo 11, Paulo fala sobre como deve ser realizada a ceia do Senhor. No capítulo 12, Paulo compara a congregação ao corpo humano, para mostrar que cada membro é importante. Jeová fica feliz quando trabalhamos em união. O capítulo 13 mostra o que o amor faz e o que ele não faz. O capítulo 14 explica que as reuniões congregacionais devem ser organizadas e pacíficas. No capítulo 15, Paulo fala de provas de que a ressurreição vai acontecer. Entre essas provas estão as profecias que já se cumpriram e muitas pessoas que viram Jesus após sua ressurreição. Paulo explica que o pecado e a morte vão deixar de existir por meio do sacrifício de Jesus. No capítulo 16, Paulo diz como deve ser feita a arrecadação das contribuições para os cristãos pobres em Jerusalém. Ao ler 1 Coríntios, veja a importância de os verdadeiros cristãos continuarem unidos. Note que a congregação deve manter os mesmos padrões de moral de Jeová. E veja como a fé na ressurreição é essencial para recebermos as bênçãos do reino. Uma introdução a 2 Coríntios. Paulo escreveu sua segunda carta inspirada aos Coríntios alguns meses depois da congregação ter recebido sua primeira carta. Tito foi enviado a Corinto para ajudar a buscar donativos para os irmãos na Judéia. Talvez também tenha ido ver como os cristãos de Corinto reagiram à primeira carta inspirada de Paulo. Depois, Tito saiu de Corinto e viajou até onde Paulo estava. O bom relatório de Tito deixou Paulo muito feliz e, por isso, ele escreveu outra carta aos Coríntios. 2 Coríntios tem 13 capítulos. No capítulo 1, Paulo chama a Jeová de o Pai de eternas misericórdias e o Deus de todo o consolo, que nos consola em todas as nossas provações. No capítulo 2, Paulo garante que ama muito a congregação em Corinto, apesar dos conselhos bem fortes que ele tinha dado em sua primeira carta. O pecador que tinha sido expulso da congregação tinha deixado de fazer o que é errado, por isso ele devia ser perdoado e recebido de volta. No capítulo 3, Paulo diz que quem nos qualifica para sermos ministros é Deus.
O capítulo 4 descreve o ministério como um tesouro em vasos de barro. Apesar de sermos como simples vasos de barro, a mensagem que pregamos pode dar vida eterna tanto para nós quanto para as pessoas que nos escutam. No capítulo 5, Paulo diz que o amor do Cristo nos motiva. Quando entendemos o quanto Cristo nos ama, nos sentimos motivados a viver para Ele e também a seguir seu exemplo. O capítulo 6 explica que uma amizade entre um cristão de verdade e alguém que não serve a Jeová é um jugo desigual. Essa amizade só iria fazer mal para a espiritualidade do cristão. O capítulo 7 fala da diferença entre a tristeza segundo a vontade de Deus e a tristeza do mundo. Quando alguém sente a tristeza segundo a vontade de Deus, ele vê o seu erro como sendo um pecado contra Deus. Por isso, ele procura o perdão e para de fazer o que é errado. Já a tristeza do mundo faz a pessoa ficar magoada porque descobriram o que ela estava fazendo de errado, mas ela não se importa se tem ou não o perdão de Deus. Nos capítulos 8 e 9, Paulo encoraja os coríntios a apoiar o ministério de ajuda humanitária aos irmãos da Judéia que estavam passando necessidade. Você sabia? Paulo usou a palavra ministério para descrever tanto o trabalho de pregação e ensino como de ajuda humanitária. Ou seja, o trabalho de ajuda humanitária também faz parte do nosso serviço sagrado para Jeová. Nos capítulos 10 a 13, Paulo usa argumentos para acabar com a má influência e os ensinos errados de falsos apóstolos. Paulo relembra a congregação que a verdade pode demolir fortalezas, como doutrinas, práticas erradas e modos de pensar que refletem a sabedoria humana imperfeita e que são difíceis de destruir. Ao ler 2 Coríntios, veja como Jeová, o Deus de todo consolo, fortalece e apoia seus servos, como o arrependimento sincero nos torna amigos de Jeová e como até humanos imperfeitos podem pregar as boas novas do reino de Deus. Uma introdução a Gálatas. O apóstolo Paulo escreveu esta carta talvez durante ou depois de sua segunda viagem missionária. Ele estava em Corinto ou na Antioquia da Síria quando a escreveu. Paulo normalmente ditava suas cartas para um secretário escrever, mas ele mesmo escreveu a carta aos Gálatas. Gálatas foi escrito por volta dos anos 50 a 52 depois de Cristo. Você sabia? A Galácia era a província romana que ficava na parte central do território que hoje é conhecido como Ásia Menor. As congregações da Galácia que receberam a carta de Paulo provavelmente incluíam as de Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Alguns estavam ensinando que os cristãos precisavam seguir a lei mosaica. Por isso, Paulo usou essa carta para desmentir aqueles falsos instrutores. A carta aos Gálatas tem 6 capítulos. No capítulo 1, Paulo conta como ele se converteu do judaísmo para o cristianismo. Paulo relembra aos Gálatas que as coisas que ele ensinou foram reveladas por Jesus Cristo e, por isso, era muito importante seguir essas instruções. Nos capítulos 2 e 3, Paulo explica que fazer as obras exigidas pela lei mosaica não torna uma pessoa justa. Ele diz que a lei foi um tutor que conduziu as pessoas a Cristo. O que torna uma pessoa justa é a fé em Jesus. Paulo identifica a descendência prometida de Abraão como sendo Cristo e todos os que são herdeiros com Cristo. Mas nos capítulos 4 a 6, Paulo avisa aos Gálatas que eles estão correndo o risco de virar escravos de ensinos inventados por homens. No capítulo 4, Paulo fala de um drama simbólico, usando como exemplo Agar e Sara, e os filhos delas, Ismael e Isaque. Agar e Ismael representam a Jerusalém terrestre e seus filhos, ou cidadãos, que são escravos da lei mosaica.
Sara e Isaac representam a Jerusalém de cima, a parte espiritual da organização de Jeová e os filhos ungidos de Deus, que não são escravos da lei, mas sim livres. Mas Paulo avisou que essa liberdade não devia ser usada como uma desculpa para fazer coisas erradas. Paulo mostra a diferença entre as obras da carne e o fruto do Espírito de Deus, e ensina que colhemos o que plantamos. Ao ler Gálatas, veja como a fé é o único modo de um cristão ser declarado justo. Como aqueles que mostram o fruto do Espírito de Deus só colhem coisas boas. E como Cristo e os co-herdeiros do seu reino eterno são a descendência prometida de Abraão. Uma introdução a Efésios. O apóstolo Paulo visitou a cidade de Éfeso pela primeira vez em sua segunda viagem missionária, provavelmente no ano 52 depois de Cristo. Ele estava junto com Áquila e Priscila. Paulo ficou pouco tempo em Éfeso, mas Áquila e Priscila continuaram ali pregando e ensinando. Na sua terceira viagem missionária, Paulo voltou para Éfeso e ficou ali por 3 anos pregando e ensinando zelosamente. Durante esse tempo, ele fez muita amizade com os irmãos de Éfeso. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios mais tarde, por volta do ano 60 ou 61 depois de Cristo. Nessa época, ele estava preso em Roma esperando para ser julgado. A carta aos Efésios tem 6 capítulos. O capítulo 1 destaca que Deus decidiu estabelecer uma administração, um modo de cuidar dos assuntos da sua família. Essa administração, através de Cristo, vai unir os servos de Jeová, tanto os que vão viver no céu como os que vão viver na terra. No capítulo 2, Paulo diz que a lei mosaica era como um muro que separava os judeus das pessoas de outras nações. Mas com o sacrifício de Jesus, a lei foi eliminada. Aquele muro que separava os 2 grupos foi destruído. No capítulo 3, Paulo fala do segredo sagrado do Cristo e explica que Deus não escolheu só judeus, mas também pessoas de outras nações para reinar com Cristo no céu. Você sabia? A cidade de Éfeso era famosa pelo seu enorme templo dedicado à deusa Ártemis. O capítulo 19 de Atos explica que alguns ali ganhavam muito dinheiro fabricando e vendendo miniaturas de prata do santuário de Ártemis. Paulo ficou em Éfeso por uns 3 anos, e durante esse tempo ele ensinou que adorar imagens é errado. Assim, muitos abandonaram a idolatria e começaram a adorar a Jeová. Por causa disso, aqueles que fabricavam e vendiam imagens ficaram revoltados e causaram um tumulto. No capítulo 4, os efésios são aconselhados a abandonar o que eles faziam de errado, a velha personalidade, mas deviam se revestir da nova personalidade que está de acordo com a vontade de Jeová. No capítulo 5, Paulo incentiva os efésios a continuar andando em amor. Eles precisavam ter esse amor dentro da família. Paulo diz que a esposa deve estar sujeita ao marido. E o marido deve continuar a amar a sua esposa, assim como também o Cristo amou a congregação. No capítulo 6, Paulo fala de uma armadura e diz que os efésios precisam vestir a armadura completa de Deus. Isso ia ajudá-los a continuar leais, mesmo passando por muitos problemas. Ao ler Efésios, veja a importância de nos revestir da nova personalidade, que está de acordo com a vontade de Jeová. A necessidade de vestirmos a armadura completa de Deus. E como Jeová escolheu judeus e pessoas de outras nações para juntos reinar com Cristo no céu. Uma introdução a Filipenses.
O apóstolo Paulo escreveu essa carta inspirada durante sua prisão domiciliar em Roma. Ele escreveu essa carta por volta do ano 60 ou 61. Alguns anos antes, Paulo recebeu uma visão quando estava em Troade durante sua segunda viagem missionária. O macedônio implorou a ele: venha para a Macedônia e ajude-nos. Por isso, por volta do ano 50, Paulo e seus companheiros começaram a pregar as boas novas na cidade de Filipos, na Macedônia. Paulo estabeleceu uma congregação ali, mas teve de enfrentar oposição. Paulo e Silas foram espancados com varas e jogados na prisão, e seus pés foram presos a um tronco. Paulo voltou a Filipos durante sua terceira viagem missionária. Alguns detalhes que ele incluiu na carta aos Filipenses mostram o grande amor que existia entre Paulo e os irmãos em Filipos. A carta aos Filipenses tem 4 capítulos. No capítulo 1, Paulo diz que sua prisão em Roma está resultando no progresso das boas novas. A coragem de Paulo ao enfrentar a oposição motiva os irmãos a continuar declarando a palavra de Deus sem medo. No capítulo 2, Paulo incentiva os filipenses a continuar tendo a mesma atitude que Cristo teve. Daí, os filipenses são elogiados por estar brilhando como iluminadores no mundo. Você sabia? Algum tempo antes, os filipenses tinham enviado um presente para Paulo por meio de Epafrodito. Mais tarde, Paulo enviou Epafrodito de volta a Filipos para entregar a sua carta inspirada à congregação. No capítulo 3, Paulo alerta contra os que confiam na carne porque, pelo visto, têm orgulho de suas raízes judaicas. Para Paulo, qualquer vantagem que ele teve por ser fariseu era como lixo, se comparado ao privilégio de conhecer a Cristo e estar em união com Ele. No capítulo 4, Paulo aconselha os filipenses a não ficar ansiosos por causa de coisa alguma e a encontrar a paz de Deus por meio de orações, súplicas e agradecimentos. Paulo também agradece à congregação por sua generosidade e por cuidar das suas necessidades materiais. Ao ler a carta aos Filipenses, veja como enfrentar oposição fielmente pode encorajar outros a continuar firmes. Como a palavra de Deus e seu Espírito podem nos ajudar a ter a mesma atitude de Cristo. E como os que confiam em Jeová e fazem orações têm verdadeira paz enquanto aguardam o seu reino. Uma introdução a Colossenses. Inspirado por Deus, o apóstolo Paulo escreveu essa carta em Roma por volta do ano 60 ou 61. Isso foi na primeira vez que ele esteve em prisão domiciliar em Roma. A carta de Paulo aos Colossenses indica que ele não esteve em Colossos. Pelo visto, a congregação ali era fruto do trabalho de Epáfras. Mesmo nunca tendo estado ali, Paulo conhecia vários membros da congregação, incluindo Áfia, Arquipo e Filémon, a quem ele também escreveu uma carta inspirada. Algum tempo depois de a congregação ter sido formada, falsos instrutores tentaram desencaminhar os cristãos em Colossos, com filosofias e ideias enganosas. Epáfras fez uma longa viagem de Colossos a Roma para dar um relatório da congregação a Paulo. A carta aos Colossenses tem 4 capítulos. No capítulo 1, Paulo diz que espera que os colossenses continuem a crescer em conhecimento exato de Deus. Daí, Paulo descreve o Filho de Deus como a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, por meio de quem foram criadas todas as outras coisas. Cristo é também o cabeça da congregação. No capítulo 2, o apóstolo alerta os colossenses contra os que promovem filosofias e os que tentam convencer as pessoas a seguir a lei mosaica. Paulo explica que a lei mosaica foi cancelada e removida. Deus, por assim dizer, a pregou na estaca de tortura de Cristo. Você sabia?
Em Colossenses 4,10, Paulo menciona Marcos, primo de Barnabé. Durante pouco tempo, Marcos, também chamado João, acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária deles. Mas Marcos os deixou e provavelmente voltou para Jerusalém, e por isso Paulo ficou decepcionado. No entanto, cerca de 12 anos mais tarde, Marcos estava em Roma acompanhando Paulo. Fica claro que qualquer desentendimento entre eles tinha sido resolvido. No capítulo 3, Paulo incentiva a congregação a continuar buscando as coisas de cima, onde o Cristo está sentado à direita de Deus. O apóstolo também aconselha os colossenses a se despir da velha personalidade, a se revestir da nova personalidade e a perdoar uns aos outros liberalmente. No capítulo 4, Paulo diz aos colossenses para persistir em oração e dar graças. Ele também escreve que as suas palavras sejam sempre agradáveis, temperadas com sal, de modo que saibam como responder a cada pessoa. Ao ler a carta aos Colossenses, veja que nós devemos continuar a crescer em conhecimento exato de Deus. Note como podemos desenvolver uma personalidade cristã. E lembre que nós devemos sempre falar palavras agradáveis, principalmente ao declarar as boas novas do reino de Deus. Uma introdução à 1 Tessalonicenses. Inspirado por Deus, o apóstolo Paulo escreveu essa carta em Corinto, provavelmente no final do ano 50, durante sua segunda viagem missionária. Depois de chegar em Tessalônica, Paulo pregou na sinagoga por 3 sábados. Em pouco tempo, uma congregação foi formada ali. Opositores judeus ficaram com inveja dos bons resultados de Paulo e reuniram uma multidão violenta. A congregação continuou a pregar, mesmo depois de enviar Paulo e Silas a Bereia. 1 Tessalonicenses tem 5 capítulos. No capítulo 1, Paulo elogia a congregação pela forma como eles aceitaram a palavra de Deus e perseveraram apesar do sofrimento. Paulo conta que o exemplo de perseverança deles se tornou conhecido nas congregações da Macedônia e da Acaia. No capítulo 2, Paulo lembra aos tessalonicenses de seu terno amor por eles e de como se esforçava para não ser um peso financeiro para eles. Você sabia? O apóstolo Paulo trabalhava fabricando tendas. Ele talvez tivesse esse trabalho para se sustentar em Tessalônica. No capítulo 3, Paulo diz que tinha enviado Timóteo a Tessalônica para fortalecer a fé deles. Quando Timóteo voltou, ele contou a Paulo sobre o grande amor e fé da congregação. No capítulo 4, Paulo consola aqueles que perderam alguém. A ressurreição de Jesus é uma garantia de que aqueles que estão dormindo na morte vão levantar. No capítulo 5, Paulo fala de coisas que vão acontecer no futuro e que vão levar à destruição dos inimigos de Deus durante o dia de Jeová. Ele chama aqueles que obedecem a Deus de filhos da luz, fazendo um contraste com aqueles que não obedecem a Deus. Ele aconselha a congregação a ficar espiritualmente desperta, a se certificar de todas as coisas, a orar constantemente e a encorajar uns aos outros. Ao ler a primeira carta aos Tessalonicenses, veja como nossa perseverança, apesar do sofrimento, pode encorajar outros. Como a esperança da ressurreição consola e fortalece aqueles que perderam alguém querido na morte. E como Jesus Cristo, o Rei do Reino de Deus, vai destruir todos os inimigos de Jeová. Uma introdução à 2 Tessalonicenses. Paulo foi inspirado a escrever essa carta importante enquanto estava em Corinto, por volta do ano 51. Isso foi pouco depois de escrever sua primeira carta aos Tessalonicenses. Em sua primeira carta, Paulo incentivou os irmãos a viver em paz, cuidar dos seus próprios assuntos e trabalhar para conseguir o sustento.
Pelo visto, esse conselho ainda era válido, porque alguns continuavam se intrometendo na vida dos outros e não estavam preocupados em trabalhar para ganhar o sustento. Tudo indica que a congregação tinha recebido uma carta que dizia ser de Paulo e outros irmãos na liderança, mas não era. Essa carta falava que o dia de Jeová já tinha chegado. 2 Tessalonicenses tem 3 capítulos. No capítulo 1, Paulo elogia a fé e a perseverança dos irmãos. Ele também explica que os que estão passando por provações vão ter alívio quando o glorificado Rei Jesus Cristo vier destruir os inimigos de Deus. No capítulo 2, Paulo explica que algumas coisas iam acontecer antes do dia de Jeová chegar. Uma dessas coisas é que uma grande apostasia iria surgir. Também seria revelado quem é o homem que viola a lei. Esse homem simbólico é um grupo de líderes religiosos apóstatas que se colocaria acima de todos nas congregações. Você sabia? Por causa daquela carta falsa que diziam ser de Paulo, ele escreveu: "Aqui está a minha saudação, a de Paulo, pela minha própria mão, o que é um sinal em todas as cartas. É assim que eu escrevo." No capítulo 3, Paulo aconselha os irmãos a tomar nota e parar de se associar com alguns da congregação que ainda estavam andando de modo indisciplinado, talvez porque não quisessem trabalhar. Mas os irmãos não deviam tratá-los como inimigos. Em vez disso, deviam tentar ajudá-los a se arrepender de suas ações. Ao ler 2 Tessalonicenses, veja como Satanás pode usar homens orgulhosos e maus para distorcer os ensinamentos de Cristo. Por que é importante parar de se associar com alguns, mas sem tratá-los como inimigos? E por que precisamos perseverar nas dificuldades enquanto esperamos pelo reino de Deus? Uma introdução a 1 Timóteo. Paulo escreveu sua primeira carta a Timóteo quando estava na Macedônia, entre o ano 61 e 64. Ele dá a entender que Timóteo estava em Éfeso nessa época. Paulo escreveu 1 Timóteo para deixar claro como as coisas deviam funcionar na congregação e alertar sobre o perigo de ensinamentos falsos e o amor ao dinheiro. 1 Timóteo tem 6 capítulos. No capítulo 1, Paulo incentiva Timóteo a ficar em Éfeso para corrigir alguns que se desviaram dos ensinamentos de Cristo. Ele também menciona que era grato pela grande misericórdia do Cristo. Mesmo Paulo tendo perseguido os cristãos, Jesus ainda o considerava como um homem justo. Por isso, Jesus deu um ministério para Paulo cuidar. No capítulo 2, Paulo diz que nós precisamos orar por outras pessoas. Além disso, podemos orar para que os governos nos permitam fazer nossa obra de pregação e viver em paz. Ele explica que Deus quer que todo tipo de pessoas sejam salvas e venham a ter um conhecimento exato da verdade. No capítulo 3, Paulo fala o que um irmão que está se esforçando para servir como servo ministerial ou ancião precisa fazer. Você sabia? O verbo grego traduzido se esforçando passa a ideia de alguém que estica bem o braço para alcançar alguma coisa. Assim, Paulo deixa claro que é preciso se esforçar para servir a outros na congregação. No capítulo 4, Paulo diz que alguns iriam sair da verdade e iriam tentar levar outros junto com eles. Esses apóstatas iriam falar mentiras e até proibir o casamento. Paulo incentiva Timóteo a ser um bom exemplo no falar, na conduta e no amor. Timóteo devia continuar a se aplicar à leitura pública e ao ensino. No capítulo 5, ele aconselha Timóteo a tratar os idosos como se fossem pais, os jovens como irmãos, as idosas como mães e as jovens como irmãs. Ele explica para Timóteo que, quando for necessário, as congregações devem dar ajuda material para as viúvas idosas que estão passando necessidade e que são conhecidas por suas boas obras. No capítulo 6, Paulo diz que aqueles que ensinam coisas que vão contra os ensinos de Cristo
estão cheios de orgulho. Ele diz também que os que estão decididos a ficar ricos caem em tentação, em laço e em muitos desejos prejudiciais. O amor que eles têm pelo dinheiro vai acabar com a fé deles e causar muitos sofrimentos. Os seguidores de Cristo não devem ser gananciosos, mas generosos e prontos para compartilhar, confiando em Deus. Assim, eles vão se apegar firmemente à verdadeira vida. Ao ler 1 Timóteo, veja como Jeová quer que todo tipo de pessoas sejam salvas e venham a ter um conhecimento exato da verdade. Por que os cristãos não devem amar o dinheiro? E por que devemos nos apegar firmemente à verdadeira vida que só o reino de Deus pode nos dar? Uma introdução a 2 Timóteo. Paulo escreveu essa carta quando estava em Roma, por volta do ano 65. O imperador Nero estava perseguindo os cristãos, e Paulo foi preso em Roma mais uma vez. Da primeira vez, Paulo ficou preso numa casa. Mas agora, a situação era muito pior. Além de estar acorrentado, Paulo estava prestes a ser executado. Paulo escreveu essa carta para encorajar Timóteo a atiçar como a um fogo o dom de Deus que ele tinha recebido. Essa carta também incentivava Timóteo a fazer o melhor para agradar a Deus e a fugir dos desejos errados da juventude. 2 Timóteo tem 4 capítulos. Paulo começa a sua carta encorajando Timóteo, que pelo visto ainda estava em Éfeso. Na carta, Paulo conta que alguns irmãos na Ásia tinham se afastado dele. Mas ele elogia Onesíforo, que foi corajoso e procurou por Paulo para ajudá-lo. No capítulo 2, Paulo diz para Timóteo ensinar para outros homens fiéis tudo o que ele tinha aprendido com ele. Paulo fala para Timóteo rejeitar debates tolos e sem sentido que só geram brigas. Você sabia? Paulo escreveu 14 livros da Bíblia e a segunda carta a Timóteo foi o último livro que ele escreveu. Levou uns 15 anos para ele escrever todos esses livros. Ele escreveu pelo menos 5 desses livros enquanto estava preso em Roma, e a carta aos Hebreus foi escrita um pouco antes ou um pouco depois de ele ter sido solto. No capítulo 3, Paulo descreve como as pessoas seriam nos últimos dias do mundo de Satanás. Paulo relembra que as Escrituras são inspiradas por Deus e podem tornar Timóteo sábio para a salvação. Paulo também diz que todos os que desejarem levar uma vida de devoção a Deus em união com Cristo Jesus também vão ser perseguidos. No capítulo 4, Paulo diz para Timóteo pregar a palavra urgentemente, porque vai chegar um dia em que as pessoas vão rejeitar a verdade e vão preferir que façam cócegas nos seus ouvidos com histórias mentirosas. Depois, Paulo dá a entender que logo iria morrer. Ele pede para Timóteo ir visitá-lo depressa e trazer Marcos junto com ele. Ao ler 2 Timóteo, veja que Paulo, apesar de estar prestes a morrer, se preocupava com seus irmãos, principalmente com Timóteo. Que todos que desejam levar uma vida de devoção a Deus vão ser perseguidos. E que devemos imitar o exemplo de Paulo e Timóteo e realizar plenamente nosso ministério, colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Uma introdução a Tito. O apóstolo Paulo escreveu essa carta inspirada para Tito entre o ano 61 e 64. Pode ser que Paulo tenha escrito essa carta enquanto estava na Macedônia, depois de ter sido solto da prisão em Roma. Pelo visto, Paulo serviu junto com Tito em Creta depois que foi solto. Mais tarde, ele deixou Creta, mas Tito continuou ali. A tarefa de Tito em Creta não era fácil. De modo geral, as pessoas dali eram conhecidas por serem desonestas, preguiçosas e por comerem demais.
Alguns na congregação foram influenciados e estavam agindo assim também. Por isso, Paulo pediu para Tito resolver problemas na congregação e designar homens qualificados para servir como anciãos. A carta a Tito tem 3 capítulos. O capítulo 1 mostra as qualidades que um irmão precisa ter para servir como ancião. Paulo diz para Tito repreender com severidade aqueles que tentam desviar seus irmãos. Entre esses enganadores estavam homens que eram rebeldes, faladores fúteis e aqueles que se apegavam à circuncisão. No capítulo 2, Paulo fala de várias qualidades que homens e mulheres cristãos, inclusive escravos, deveriam ter. Para encorajar Tito, Paulo diz para ele falar e agir com plena autoridade e não deixar ninguém o menosprezar. Você sabia? Pelo que conhecemos de Tito, ele era uma pessoa confiável e por isso cuidou de designações difíceis e assuntos delicados. Ele era corajoso e firme, mas ao mesmo tempo amoroso. E pelo visto, era bem organizado. Paulo tinha certeza que Tito iria fazer um bom trabalho em Creta. No capítulo 3, Paulo diz para Tito relembrar aos irmãos de Creta que eles precisavam obedecer às autoridades seculares, ser razoáveis e brandos e que não deviam ser briguentos. Por último, Paulo diz para Tito não discutir nem brigar por causa da lei de Moisés e rejeitar qualquer pessoa que promova uma seita. Ao ler Tito, veja que os anciãos devem cuidar dos problemas da congregação com coragem. Que o Espírito de Deus pode atrair as pessoas e ajudá-las a desenvolver a personalidade de Cristo. E que todos que apoiam o reino de Deus precisam rejeitar as características ruins deste mundo. Uma introdução a Filémon. Paulo escreveu essa carta principalmente para seu amigo e irmão na fé, Filémon. Ele morava na cidade de Colossos, na Ásia Menor. A carta foi escrita em Roma entre os anos 60 e 61 e fala sobre Onésimo, o escravo de Filémon que tinha fugido. Onésimo conheceu Paulo em Roma e depois de pouco tempo se tornou cristão. A carta a Filémon tem apenas 25 versículos. Paulo começa a carta cumprimentando Filémon e as pessoas da congregação que se reuniam na casa dele, incluindo Áfia e Arquipo. Paulo diz para Filémon que Onésimo não devia mais ser considerado como um escravo inútil, já que agora ele era um valioso irmão na fé. Tanto é que Paulo queria que Onésimo ficasse mais tempo em Roma. Mas Paulo não abusa da sua autoridade, insistindo que Onésimo fique com ele sem a permissão de Filémon. Então, Paulo manda Onésimo de volta para Filémon, que mora a uns 1.400 quilômetros de distância. Pela amizade que Filémon tinha com Paulo, e por causa do amor que os cristãos devem ter uns pelos outros, Paulo pede para Filémon receber Onésimo não como um escravo fugitivo, mas como um irmão na fé. Paulo até mesmo escreveu a carta inteira de próprio punho, algo que ele quase nunca fazia. Você sabia? De todas as cartas inspiradas que Paulo escreveu, a carta a Filémon é a única que trata de um assunto pessoal. Nessa carta, Paulo pede para Filémon ver Onésimo com outros olhos, como um escravo que agora é seu irmão. Paulo deixa claro que confia que Filémon vai fazer até mais do que se espera dele. Ao ler Filémon, veja como podemos mostrar confiança em nossos irmãos. Como Paulo teve verdadeira humildade quando não abusou da sua autoridade, e como ele deixou claro que a bondade e o perdão devem ser qualidades de todos os que querem herdar o reino de Deus. Uma introdução ao livro de Hebreus. Paulo escreveu essa carta por volta do ano 61.
pouco antes ou logo depois de ser libertado de sua prisão domiciliar em Roma. O conteúdo da carta mostra que ela foi escrita para cristãos hebreus que moravam na Judéia. Muitos deles já eram cristãos há anos, mas em sentido espiritual, eles voltaram a precisar de leite, em vez de alimento sólido. Isso era perigoso para sua fé por causa dos ataques dos líderes religiosos judeus e seus apoiadores. Eles talvez afirmassem que os cristãos não tinham coisas visíveis para ajudar na sua adoração. Enquanto os judeus tinham um templo impressionante, sacerdotes, sacrifícios de animais, a lei de Moisés e uma história que começava com Abraão. Paulo escreveu para fortalecer a fé dos cristãos hebreus numa adoração que se baseava em realidades celestiais, em que Cristo tem o papel principal. Isso tornava a adoração dos cristãos bem superior à da nação de Israel. A carta de Paulo também deve ter ajudado os cristãos hebreus que ainda se apegavam à lei de Moisés. A carta aos Hebreus tem 13 capítulos. Nos capítulos 1 a 3, Paulo mostra qual é o assunto principal de sua carta ao falar sobre a grande autoridade de Jesus. Jesus é superior aos anjos e a Moisés. Nos capítulos 4 a 10, vemos Jesus como sumo sacerdote no céu, muito superior aos sumos sacerdotes judeus que serviam no templo. Ao contrário deles, Jesus é perfeito e sem pecado. Os sumos sacerdotes judeus tinham que oferecer sacrifícios todos os dias pelos pecados do povo. E os sacrifícios que eles faziam eram de animais, que tinham um valor limitado. Cristo entrou no céu para apresentar a Deus o valor de sua vida humana perfeita, que ele ofereceu como resgate de uma vez para sempre. O resgate de Jesus também fornece a base para um novo pacto, melhor do que o pacto que foi mediado por Moisés. Você sabia? Em Hebreus 9:9, lemos: essa tenda é um símbolo. Aqui, Paulo estava se referindo à tenda, ou tabernáculo que Moisés construiu. A adoração que era realizada naquela tenda e os sacrifícios de animais não podiam prover o perdão completo dos pecados. A tenda muito superior, não feita por mãos humanas, que é a provisão para adorar a Jeová com base no sacrifício de resgate de Jesus, nos dá tudo o que precisamos para ter uma amizade achegada e eterna com Deus. No capítulo 10, vemos que os seguidores de Cristo devem se reunir regularmente para encorajar uns aos outros, ainda mais à medida que o fim se aproxima. O capítulo 11 fala sobre a fé, dando muitos exemplos de homens e mulheres fiéis do passado, que pela fé foram feitos poderosos em palavras e ações. No capítulo 12, vemos que esses homens e mulheres corajosos formam uma grande nuvem de testemunhas. Depois, o apóstolo chama a atenção para a maior testemunha de todas, Jesus Cristo, que é o agente principal e aperfeiçoador da nossa fé. Se a nossa fé for como a de Jesus, a nossa conduta deve ser pura. Por isso, no capítulo 13, Paulo inclui as seguintes orientações: que o seu amor fraternal continue, o casamento seja honroso entre todos, e sejam obedientes aos que exercem liderança entre vocês. Ao ler Hebreus, veja como Paulo explica por que a adoração cristã é superior. Como podemos continuar aperfeiçoando a nossa fé enquanto esperamos pelo fim do mundo de Satanás? E como Jesus, que é o nosso sumo sacerdote no céu e rei do reino de Deus, é usado por Deus para acabar com o pecado e a morte para sempre. Uma introdução a Tiago. Existem bons motivos para acreditar que o Tiago que escreveu essa carta foi o meio-irmão de Jesus. Ele fez isso antes do ano 62, enquanto morava em Jerusalém. A carta destaca a importância de se ter fé e perseverança ao passar por provações, de evitar fazer coisas que desagradam a Deus e de mostrar nossa fé por meio de nossas ações. Assim como Jesus,
Tiago usou muitas ilustrações simples, mas poderosas, baseadas em coisas comuns do dia a dia, como as ondas do mar, flores e árvores, um homem se olhando no espelho e riquezas materiais que acabam. A carta de Tiago tem 5 capítulos. O capítulo 1 nos lembra de persistir em pedir sabedoria a Deus, fazendo isso com fé. Ele nos lembra também que quem duvida é semelhante a uma onda do mar, que o vento leva de um lado para o outro. O capítulo 2 traz um forte conselho para os que tratam os ricos melhor do que os pobres. Por fazerem isso, eles criam divisões de classes e violam a lei régia do amor ao próximo. Você sabia? Tiago faz várias referências ao Sermão do Monte. Por exemplo, ele diz que podemos ter alegria quando somos perseguidos, que devemos fazer a vontade de Deus em vez de apenas ouvi-la, e que, se quisermos que Deus nos perdoe, temos que perdoar outros. No capítulo 3, Tiago usa várias ilustrações para mostrar a importância de controlar a nossa língua. Os instrutores da palavra de Deus precisam dar ainda mais atenção a isso. Tiago compara a língua a freios na boca de um cavalo, ao leme de um navio, a um fogo e a uma fonte de água. O capítulo 4 explica que desejos errados levam à conduta errada. Tiago também diz: quem quer ser amigo do mundo faz de si mesmo o inimigo de Deus. Por outro lado, quando nos opomos ao diabo e nos achegamos a Deus, Deus se achega a nós. O capítulo 5 diz que os ricos e poderosos que oprimem outros vão prestar contas a Jeová. Tiago também destaca a importância da paciência. Assim como um lavrador espera com paciência pela chuva, precisamos esperar com paciência pelo cumprimento das promessas de Deus por meio de Cristo. Enquanto isso, se alguém estiver espiritualmente doente, deve buscar a ajuda dos anciãos da congregação. O modo amoroso de os anciãos usarem a palavra de Deus e suas orações de fé podem ajudar uma pessoa doente a se recuperar. Ao ler Tiago, veja que nunca devemos culpar a Jeová por nossas provações, que precisamos nos esforçar para controlar nossa língua e que devemos ser pacientes enquanto esperamos pelo reino de Deus. Uma introdução a 1 Pedro. O apóstolo Pedro se identifica como sendo o escritor de 1 e 2 Pedro. Ele escreveu sua primeira carta em Babilônia, entre os anos 62 e 64. Pedro pediu para Silvano colocar por escrito o que ele queria dizer em sua primeira carta. Silvano, também conhecido como Silas, provavelmente é o mesmo Silas que acompanhava o apóstolo Paulo. A primeira carta de Pedro foi escrita para os cristãos ungidos que moravam em Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Esses irmãos estavam passando por muitas provações. 1 Pedro tem 5 capítulos. No capítulo 1, Pedro relembra a seus irmãos ungidos que, por causa da ressurreição de Jesus Cristo, eles têm a esperança de nascer de novo e viver para sempre no céu. Eles poderiam receber essa recompensa se fossem fiéis. Por isso, eles precisavam se preparar para fazer o melhor no serviço de Jeová e cuidar para não cair na armadilha dos desejos da carne. No capítulo 2, Pedro chama os cristãos ungidos de uma nação santa e um sacerdócio real, que se esforça em compartilhar o que tem com outros. O capítulo 3 diz que as esposas devem ser sujeitas aos seus maridos, assim como Sara foi sujeita a Abraão. Por outro lado, os maridos devem honrar as suas esposas. Você sabia? Em sua primeira carta, Pedro cita pelo menos 6 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Salmos, Provérbios e Isaías. Ao citar a palavra de Deus,
Pedro seguiu o exemplo de Jesus e nos deixou um exemplo a ser imitado. No capítulo 4, Pedro fala da importância de fazer a vontade de Deus, assim como Jesus fez, mesmo se estivermos passando por muitas dificuldades. Ele também disse que precisamos ser vigilantes no que se refere às orações. No capítulo 5, Pedro lembra os anciãos da importância de serem humildes e se preocuparem com os irmãos da congregação. Ele aconselha os irmãos a deixarem suas ansiedades nas mãos de Deus, porque Ele cuida de nós. Ao ler 1 Pedro, veja por que é importante nos prepararmos para o serviço de Jeová, como maridos e esposas devem se tratar, e entenda a importância de perseverarmos enquanto esperamos o reino de Deus. Uma introdução a 2 Pedro. O apóstolo Pedro se identifica como sendo o escritor das duas cartas inspiradas de 1 e 2 Pedro. Ele escreveu sua segunda carta por volta do ano 64, logo depois de ter escrito sua primeira carta. Provavelmente ele ainda estava em Babilônia ou próximo dali. Nessa carta, Pedro fala para os cristãos permanecerem fiéis para receber a recompensa no céu, tomarem cuidado com os falsos instrutores e prestarem atenção às profecias. 2 Pedro tem 3 capítulos. O capítulo 1 fala da transfiguração que Pedro, Tiago e João tinham visto. Nessa visão, eles tiveram uma ideia do poder que Jesus teria como rei do reino de Deus. A transfiguração ajudaria os cristãos a fortalecer sua fé nas profecias, que são como uma lâmpada que brilha em lugar escuro. No capítulo 2, Pedro avisa que os cristãos precisam tomar cuidado, porque falsos instrutores iriam criar seitas destrutivas. Esses homens que apareceram na época dos primeiros cristãos vão ter o mesmo julgamento que as cidades de Sodoma e Gomorra. Você sabia? Quando Pedro escreveu sua segunda carta, ele sabia que estava prestes a morrer. Mas em vez de ficar muito preocupado com isso, ele continuou a alimentar as ovelhas de Cristo, assim como Jesus tinha pedido. O capítulo 3 fala do que ia acontecer quando Jesus Cristo se tornasse o Rei do Reino de Deus. Pedro explica que algumas pessoas iriam ignorar totalmente o fato de que Jeová tinha destruído pessoas ruins no passado, como na época de Noé. Pedro fala da promessa de Deus de novos céus e uma nova terra, onde teremos justiça e paz. Até isso acontecer, os servos de Deus precisam se apegar às Escrituras e se empenhar em atos de devoção a Deus. Ao ler 2 Pedro, veja como a transfiguração pode fortalecer a nossa fé nas profecias da Bíblia. Por que é importante tomar cuidado com falsos instrutores? E por que precisamos esperar com paciência o reino de Deus, o governo que vai cuidar de todas as pessoas que adoram o nosso Deus, Jeová? Uma introdução a 1 João. 1 João é a maior das 3 cartas que o apóstolo João foi inspirado a escrever. João provavelmente estava em Éfeso ou naquela região quando escreveu essas cartas, por volta do ano 98. Ele escreveu o Evangelho de João na mesma época. João não escreveu essa carta para uma pessoa específica, mas para todos os cristãos. Ele queria fortalecer a fé dos irmãos no que eles aprenderam sobre Jesus Cristo. Essa carta fala de 3 assuntos principais: o anticristo, o pecado e o amor. 1 João tem 5 capítulos. No capítulo 1, João diz que Deus é luz e que os cristãos têm que andar na luz. Isso quer dizer que é preciso reconhecer que somos pecadores e precisamos do sacrifício de Jesus para ter o perdão de Deus. O capítulo 2 nos dá um aviso sobre anticristos.
Uma das coisas que eles dizem é que Jesus não era o Cristo e que o Filho de Deus não veio para a Terra como humano. Você sabia? Mais de 30 anos antes de João escrever suas cartas, havia sido predito que falsos instrutores iriam aparecer e iriam tentar desviar os cristãos. Pelo que lemos nas cartas de João, era exatamente isso o que estava acontecendo naquela época. No capítulo 3, João compara os filhos de Deus com os filhos do diabo. Os filhos de Deus amam uns aos outros. Já os filhos do diabo são iguais a Caim e odeiam seus irmãos. No capítulo 4, João continua falando sobre o amor. Ele nos relembra que não podemos falar que amamos a Deus se não amamos nossos irmãos. No capítulo 5, João diz: "Pois o amor de Deus significa o seguinte, que obedeçamos aos seus mandamentos." João também garante que Jeová ouve todas as orações que estão de acordo com a vontade dele. Ao ler 1 João, veja que devemos fugir da apostasia, que precisamos nos proteger do pecado e que é muito importante amar de verdade nossos irmãos. Uma introdução a 2 João. João escreveu essa e outras 2 cartas por volta do ano 98. Ele provavelmente estava em Éfeso ou naquela região, e devia ter uns 100 anos de idade. João começa sua carta dizendo: "A Senhora escolhida e aos filhos dela." Pode ser que a Senhora escolhida fosse uma congregação ou uma irmã na fé chamada Kyria, que quer dizer Senhora em grego. De modo geral, 2 João fala de assuntos bem parecidos com os de 1 João. Por exemplo, João fala novamente sobre a necessidade dos cristãos amarem uns aos outros. Ele também diz: "O amor significa o seguinte, que continuemos andando segundo os mandamentos de Deus." Depois, João dá um alerta. Ele diz que muitos enganadores saíram pelo mundo afora. Já naquela época, esses anticristos diziam que o Cristo não veio para a Terra como humano. Você sabia? Em 2 João 10 e 11, João dá mais instruções sobre como lidar com quem vai além dos ensinamentos de Cristo. Ele diz: "Não o recebam na sua casa, nem o cumprimentem." Fica claro nessa carta que João amava muito seus irmãos ungidos. Ele queria que eles tivessem uma plena recompensa, o que inclui o privilégio de governar com Cristo no céu. Ao ler 2 João, veja o amor que o apóstolo João sentia pelos seus irmãos. Como ele queria que eles continuassem seguindo os mandamentos de Deus, e que aqueles que rejeitam a apostasia vão ter o privilégio de herdar o reino de Deus. Uma introdução a 3 João. João escreveu essa carta em Éfeso, ou perto dali, por volta do ano 98. Ele escreveu essa carta para seu querido amigo Gaio. Gaio era um nome bem comum naquela época para os romanos. 3 João tem 14 versículos. Gaio era conhecido como um servo fiel de Deus, que recebia bem os irmãos que vinham visitar a congregação. O apóstolo João elogiou a hospitalidade dele. Diótrefes era bem diferente de Gaio. Diótrefes não respeitava as orientações do corpo governante e queria ser a pessoa mais importante da congregação. Ele se recusava a receber os irmãos que vinham visitar a congregação e chegava ao ponto de tentar impedir os outros de serem hospitaleiros e tentava expulsá-los da congregação.
Já Demétrio, um grande amigo do apóstolo João, era uma pessoa de que todos falavam bem. Pode ser que tenha sido ele que tenha entregado a carta de João aos irmãos. Você sabia? Em 3 João 6, Gaio foi orientado a encaminhar de uma maneira digna de Deus os irmãos que estavam visitando a congregação. Isso quer dizer que ele deveria dar para aqueles irmãos tudo o que eles iriam precisar para a viagem. Pelo visto, foi isso que Gaio fez. No final de 2ª e 3ª João, João explica que suas cartas não foram muito longas porque ele esperava visitar seus irmãos em breve. Ao ler 3 João, veja como essa carta mostra que a hospitalidade é importante. Como fica clara a diferença entre a atitude orgulhosa de Diótrefes e a atitude amorosa de Gaio. E veja o quanto o apóstolo João amava seus queridos irmãos ungidos. Uma introdução a Judas. O escritor dessa carta inspirada provavelmente era o mesmo Judas que era meio-irmão de Jesus Cristo. Judas deve ter escrito essa carta na Palestina por volta do ano 65. Algo perigoso estava acontecendo naquela época. Homens imorais que agiam como animais se infiltraram na congregação. Por isso Judas disse que os cristãos precisam lutar para continuar na verdade. A carta de Judas tem 25 versículos. No versículo 5, Judas relembra que depois de Jeová ter libertado seu povo do Egito, ele destruiu os israelitas que mostraram que não tinham fé. O versículo 7 diz que, da mesma maneira, Sodoma e Gomorra e as cidades em volta delas são um exemplo de aviso por terem sofrido a punição judicial do fogo eterno. Os versículos 12 e 13 usam comparações bem vivas para descrever aqueles homens maus que tinham se infiltrado na congregação. Eles são chamados de rochedos escondidos sob a água, nuvens sem água levadas para lá e para cá pelos ventos, árvores sem frutos arrancadas pela raiz e ondas furiosas do mar que lançam espuma. Você sabia? Algumas coisas que estão escritas na carta de Judas não estão em nenhuma outra parte da Bíblia. Só Judas fala sobre o desacordo entre o arcanjo Miguel e o diabo por causa do corpo de Moisés. E só Judas fala que Enoque profetizou que Deus vai usar miríades de anjos para executar seu julgamento contra os maus. Judas termina sua carta falando para seus irmãos continuarem no amor de Deus. Eles deveriam continuar mostrando misericórdia para quem tivesse dúvidas e salvar essas pessoas, arrancando-as do fogo. Ao ler a carta de Judas, veja os vários exemplos do julgamento de Deus que Judas menciona. Medite nas ilustrações vivas que ele faz. E veja como Judas queria ajudar seus irmãos ungidos a se manter puros e a ter uma amizade mais forte com Jeová. Uma introdução ao livro de Apocalipse. Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João por volta do ano 96, enquanto ele estava exilado na ilha de Patmos. O livro de Apocalipse está ligado com o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Gênesis explica como o paraíso foi perdido, e Apocalipse explica como o paraíso vai ser recuperado. Apocalipse tem 22 capítulos que falam de 16 visões que João teve. Dos capítulos 1 a 3, Jesus diz para João escrever para 7 congregações: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nos capítulos 4 e 5, João vê Jeová sentado no seu trono. Jeová entrega um rolo fechado com 7 selos para o Cordeiro, que é Jesus Cristo no céu. No capítulo 6, Jesus abre 6 dos 7 selos.
Ao abrir os primeiros 4 selos, 4 cavaleiros começam a cavalgar. Os últimos 3 desses cavaleiros causam guerra, fome e morte. No capítulo 7, João vê 4 anjos segurando os ventos da destruição até que todos os ungidos sejam selados. Ele também vê uma grande multidão de pessoas de todos os lugares da terra sair da grande tribulação. Você sabia? Em Gênesis 3,15, Deus profetizou que o descendente de uma mulher simbólica iria esmagar a cabeça da serpente que fez Adão e Eva se rebelar. O livro de Apocalipse diz que a serpente original é Satanás, o diabo, que usou uma serpente para dar início à rebelião no Jardim do Éden. O descendente da mulher representa principalmente o rei messiânico Jesus Cristo. Mas outros também fariam parte desse descendente. De acordo com Apocalipse, 144 mil pessoas vão governar com Cristo no céu. Nos capítulos 8 e 9, o Cordeiro abre o 7º selo. João vê 7 anjos com 7 trombetas. Os toques das trombetas anunciam o julgamento de Deus sobre a humanidade. Nos capítulos 10 e 11, um anjo forte entrega um pequeno rolo para João. Ele diz para João comer esse rolo. O anjo também diz para João medir o santuário do templo. Depois, João vê o que acontece com as 2 testemunhas de Deus. Então, o 7º anjo toca a sua trombeta e vozes anunciam: o reino do mundo se tornou o reino do nosso Senhor e do seu Cristo. No capítulo 12, João vê o nascimento de um menino que é rapidamente levado ao trono de Deus. E vê Satanás e seus anjos serem lançados para a terra. No capítulo 13, João vê feras assustadoras que dominam a humanidade. O capítulo 14 diz que o Cordeiro está em pé no Monte Sião junto com os 144 mil. Nos capítulos 15 e 16, 7 anjos derramam a ira de Deus na terra usando 7 tigelas de ouro. É revelado que a guerra de Deus contra as nações vai acontecer em um lugar simbólico chamado Armagedon. Os capítulos 17 e 18 descrevem uma prostituta bêbada chamada Babilônia a Grande. Ela está montada em uma fera cor de escarlate com 10 chifres. Mas a fera ataca a prostituta e a destrói. No capítulo 19, João vê Jesus e seu exército celestial destruir os maus. As 3 últimas visões estão nos capítulos 20 a 22 e falam da prisão de Satanás no abismo, do reinado de 1000 anos de Cristo, da ressurreição na terra e da destruição final de humanos rebeldes e anjos maus. João também vê a gloriosa Nova Jerusalém e um rio de água da vida que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Os 2 lados do rio eram cercados de árvores da vida. Ao ler o livro de Apocalipse, veja como as visões que João teve mostram o cumprimento da promessa que Deus fez em Gênesis 3,15. Como Deus vai acabar com toda a maldade através de Jesus Cristo. E como a vontade de Jeová vai ser feita para sempre na terra, assim como é feita no céu, graças ao reino de Deus.